Oi, gente! Tô de volta aqui. Vou tentar conectar a Isa Valadão agora, que vai falar com a gente hoje. Só um minutinho enquanto a gente configura tudo aqui. Olá, oi Léo, tudo bom? Oi Isa, Gabriela, Bruno, tô vendo todo mundo daqui. Nicole. Agora tô conectando a Isa agora. Bom, como eu comentei. Oi, Isa. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Manda um oi aqui pra gente, galera. Oi, pessoal. Manda coraçõezinhos pra nós. A gente gosta, né? Em subindo Uhum. eles, assim fica tudo bonitinho. Não é? Quem tá aqui, quem tava acompanhando nossas lives e viu a outra live com a Isa, comenta aqui embaixo pra mim. Teve um As pessoas pessoal estão que voltando. já falou aqui na hora que você começou, antes, Aham. que tava na live que você fez ontem, né? Sim, sim. Achei legal, pessoal. Vocês estão gostando, manda coração aqui pra gente. Isso, manda coração, pessoal, que hoje o assunto é top. É top para quem está em casa, precisando de umas Pois é. dicas. É top para quem trabalha com isso também. Uhum. E aí, enquanto Michele está acabando ali, faz o seguinte, gente, use esse aviãozinho que tem embaixo para vocês mandarem o link para outras pessoas que vocês achem que vão gostar. Eu, por exemplo, tô aqui apertando, mandando aqui para alguns colegas, ó. Os que eu falo mais, ó, cliquei aqui, vou Legal. mandar. Vamos ver quem que tiver online já vai saber que a gente está aqui online. Isso bom. Olha a Michelle aí ostentando, já colocou nosso tema da live. Muito bom, muito bom. Pois é, tô ficando craque aqui nas lives agora, Isa. Tô ficando acostumada, tô gostando. O que eu Isso é mais bom. gosto de ver é de ter sempre gente aqui com a gente. Então, Isso aí. pessoal, eu convidei a Isa hoje para a gente falar sobre um tema que é, na verdade, uma série de temas que a gente vai comentar em várias lives aqui no nosso Insta. Tem muita gente que está em casa, né? Quem pode ficar em casa está ficando em casa. E aí, o que acontece? Você está em casa e, de repente, começa a surgir um monte de problema, né? Às vezes o problema já estava lá e você não tinha resolvido ainda, ou ele apareceu agora. E aí, como que você faz? Não é sempre que dá para ter um profissional em casa para resolver, né? Tanto agora em tempos de quarentena, quanto normalmente também, né? Tem muita coisa que a gente resolve sozinho. Então, hoje a gente vai fazer a primeira live da nossa série e vamos falar sobre pequenos reparos hidráulicos. Não é isso? Isso aí. Coisa que acontece no banheiro e na cozinha. E muita gente fica deixando para depois. E isso Uhum. não é uma boa opção. Pois é. Oi, Isa, quer comentar um pouquinho pra gente? Acho que eu não pedi pra você se apresentar, né? Teve gente que já viu a sua live, mas tem um pessoal aqui que não te conhece. Fala aí um pouquinho pra gente da sua trajetória, o que que você faz. Tá bom. Então, pessoal, eu sou engenheira civil e professora universitária, né? Uhum. Eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu sou professora, ajudo a formação de novos e futuros, né, engenheiros civis. Eu tenho mestrado e doutorado na área de engenharia e pós-doutorado também na parte de materiais. Hoje eu sou consultora de algumas marcas na, na questão de preparação, da essência do Uhum. material mesmo, das suas propriedades. E sou consultora também do programa de Casa da Rede Globo, onde eu dou dicas também da parte de construção. Então, coisas que eu vou falar aqui hoje, que eu já falei lá, e tem um pedacinho de coisas que a gente vai falar hoje, que é o próximo assunto que eu vou abordar lá no de Casa. Que legal, você vai contar lá É. também sobre isso, então. Bom, é um tema Vou que falar aqui uns bem negocinhos que a gente complexo. vai falar. Porque aborda vários pontos, né, da casa e questões Uhum. diferenciadas. Não vou dar spoiler, não. Vou deixar você falar. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pequenos reparos hidráulicos. Uhum. E parece uma palavra meio estranha, né? Hidráulico, enfim.
Explica pra gente, Isa, o que que é um sistema hidráulico de uma casa? Bem fácil, assim, para todo mundo entender. Então, olha só. Toda vez que a gente fala hidráulica, parte hidráulica, significa que a gente está falando de água. Então, o Uhum, sistema completo ele chama hidrossanitário. Porque hidro é da parte de água limpa, é a parte da água entre a caixa d'água até a torneira ou chuveiro. E também uhum, tem a parte de esgoto, né? Hidrossanitária, de sanitário, que é água suja, né? Que é a água da descarga ali depois que sai do vaso sanitário com número 1, número 2, ou depois que a gente lava a mão, aquela água suja com gordura e sabão, a mesma coisa com o chuveiro. Depois que a gente toma banho, essa água uhum, que antes era limpa, agora fica suja e sai pelo ralo e tem que ir para a tubulação. Então, hidro de água. Pode ser água limpa ou água suja. uhum. Foi? Legal. Foi. E então, dentro desse sistema hidráulico, né? Agora vamos por partes para ficar mais fácil, mais simples. Quais que são os possíveis problemas que você pode ter nessas áreas? Então, eu sei que tem cozinha, tem banheiro, tem até coisas fora da casa, né? Tipo a caixa d'água. Quais problemas a gente pode ter? Isso. Então, primeiro a gente tem que ver a localização, né, desses problemas. Então, banheiro, cozinha, área Uhum, de serviço, e aí essa área externa abrange, inclusive, a própria caixa d'água, né? Então, isso são os uhum, locais. Agora, os problemas, eu escrevi aqui algumas coisas para eu não esquecer, para falar com vocês. Os problemas são variados, vai desde o mau uhum, cheiro, né? Mau cheiro que pode ter na cozinha, na área de serviço, e principalmente o que acontece mais é no banheiro. A gente pode ter uhum. também falta de pressão na tubulação da água, o que ocasiona pouca água na hora que eu abro a torneira ou na hora que eu abro o chuveiro, ou pressão excessiva na tubulação, que ocasiona vazamentos, porque a água vem com muita pressão, né? Com muita Sim. força, e aí ela tende até estourar essa tubulação. Então pode ser Uhum, falta ou excesso dessa uhum. pressão. A má qualidade da água, assim, uma água com dejetos, uma água que faz mal à saúde, com bactérias, vírus, e aí isso está relacionado à qualidade da manutenção dessa caixa d'água, a gente vai falar disso, e também os vazamentos em geral. Eu falei que o excesso de pressão causa essa questão de vazamento, mas não é só o excesso de pressão que causa esse vazamento. Pode ser um rosqueamento mal feito, um encaixe das Uhum. tubulações mal feita, que a tubulação ela pode ser encaixada ou rosqueada. E no caso da Sim. tubulação hidráulica, a gente precisa usar aquela solda fria, né? Que é aquela colinha. Então, eu tenho uma tubulação de um lado, outra do outro, né? Com as conexões. E na hora que eu encaixo isso, esses são os pontos frágeis, que pode, quando não é feito de maneira certa. Então, eu preciso, por exemplo, um cuidado que se deve ter se eu usei uma tubulação de uma marca, independente de qual seja, é importante usar todos os acessórios também dessa marca, porque Uhum. a probabilidade dessa obra dar certo, de não dar problema, é muito maior. Então a gente usa as conexões, que são as junções, as pecinhas, né? E até a cola, que no caso a gente chama de solda fria, né? Por isso a gente fala soldagem. E aí, quando a gente fala dessas conexões, dessas pecinhas, a gente também precisa lembrar do registro, que existem vários tipos de Uhum. registro, cada um com a sua função. Quando eles são colocados de maneira errada, usados de maneira inadequada, esse vazamento acontece. A cuba, né, que é a pia propriamente dita, né, seja da cozinha ou seja do banheiro, isso, a gente tem aí uma cuba. A Michelle, gente, já tá ficando expert. Então, ó, essa daí é uma cuba de banheiro, que é uma cuba apoiada, né? E essa outra que você passou de inox, isso, essa daí já é uma cuba. Ô, gente, É a fugiu. cuba É a cuba de cozinha, mas embutida, né? não é embutida. Na Uhum. verdade, eu acho que essa é semi-embutida, mas porque ela tem a voltinha em cima. Mas é Ah, essa é que verdade. fica meio que enterrada, né? Uhum. Dentro da pedra, né? É o tipo mais comum, né, para cozinhas. É o tipo Essa mais assim, né? comum para cozinha e é o mais ideal, gente, porque muita gente chega para mim, inclusive, pedindo dúvidas
pedindo esclarecimentos e tal. E a grande questão das pias de cozinha é o espaço para os problemas relacionados, né? É aquele ali do espaço para lavar a mão e a louça. Então eu preciso ter essa cuba mesmo, funda, né, de preferência, e também a questão da torneira influencia bastante. Então, às vezes, Sim. a pessoa está tendo o problema que a bancada fica sempre muito alagada. Então, a questão de trocar o tipo de torneira já resolve. Então, essa torneira, por exemplo, é uma torneira flexível, já é das mais modernas. Uhum. A gente tem muita gente ainda que não conhece esse tipo de torneira e tem aquelas torneiras duras, né, que não são flexíveis Sim. e que não favorecem essa questão do lavatório da própria louça. E isso acontece Uhum. muito também na pia do banheiro, porque às vezes falta espaço para lavar a mão, às vezes a área que sai a água acaba, né? Fica bem em cima da Uhum. borda da cuba. Então, organizar e ver e olhar com carinho mesmo essa parte e fazer essa observação. De repente, só a troca de uma torneira já ajuda, né? Entendi. Uma outra Também. coisa que tá só relacionada também a vazamento, só antes da gente entrar mais nas especificidades, é o vaso. A gente tem muito vazamento em vaso por baixo, e aí é vazamento de água suja, né? Na verdade, do esgoto. Então, é muito importante prestar atenção nessa parte. Se tiver aparecendo aguinha fora e tal, então tem que trocar. Na verdade, o vaso não dá para o usuário trocar, precisa chamar um bombeiro Profissional, né? hidráulico. Porque o vaso ele tem vários detalhes, né? E se quebrar é até perigoso. Você coloca de maneira errada, racha, Uhum. você não vê na hora de sentar, vai dar problema. E, inclusive, voltando só da torneira que eu esqueci de falar, gente, tem muita gente que não sabe o que é sifão e rabicho, que são duas pecinhas que ficam debaixo da pia, seja da cozinha, seja do banheiro. Então, esses dois também, esse aí é o sifão flexível, né? Aí Ele tem outra, faz... né? Esse daí eu não flexível, mas os dois, eles têm um negocinho. Daqui a pouco eu vou falar de sifão, não vou falar, não vou dar spoiler agora. E essa voltinha, ela é importante para fazer o fecho hídrico, só vou falar isso. E o rabicho, você também tem uma foto aí de rabicho que a gente separou. Aqui. Isso. O rabicho, eu queria saber se alguém sabe que está aqui na sala, para que serve esse rabicho? Se sabe, comenta aqui embaixo, hein? Eu sei que vocês gostam sempre de participar. Eu não sabia o que era um rabicho, Isa. Eu te confesso que eu aprendi sobre o rabicho pós-faculdade. Aham. Né? Só Também depois não que eu saí. sabia. Também não sabia. O que acontece? O rabicho é uma pecinha que faz a união da tubulação da parede até a bancada. Não tem a ver com água quente, não, Vivi. Não tem. Ele pode até ser usado quando há necessidade de ter uma tubulação de água quente. Pode ser usado também. Mas ele é usado para água fria também. O que acontece? A gente tem dois tipos de torneira. A torneira que é acoplada na parede e a torneira que é acoplada na pia. A torneira que é acoplada na parede não tem muito mistério. A gente tem essa água caminhando da tubulação que está na parede, que a gente não vê, né? Para essa torneira de maneira bem fácil. Essa daí. Sim, né? Agora, quando ela é na pia, o que acontece? A água tem que sair da parede para ir para a bancada, para a pia mesmo, né? E aí, esse caminhozinho, isso, desse jeito, esse caminhozinho é feito pelo rabicho. Ô, Michele, eu bem tô ouvindo todo o meu retorno aí. Você tá com fone? Não, eu não tô com fone aqui. Você não tem fone aí, né? Pior que não tá aqui fácil, não. Tá muito ruim pra você? Não, tudo bem. Eu posso Que o pegar pessoal aí. também. O pessoal, eu não sei se eles estão com problema nisso. Ô, Ivone, Comenta o que aqui, você tá. gente. O que você tá rindo, Ivone? Você não sabia que era isso? Pois é. É minha função. Quando eu falo isso para os meninos lá que eu dou aula de instalação em tudo sanitário, eles também ficam assim, com essa cara de ué.
Falo que é a cara de ué, né? Vamos lá, Michele. Já falei mais ou menos o que você me perguntou, sem dar spoiler muito, mas só um pouquinho. Beleza. Gente, se vocês tiverem com algum problema no áudio, comenta aqui, que daí eu pego o fone. A gente tá falando de torneira, né? Então vamos começar com as nossas dicas práticas. Dá pra trocar a torneira sozinho? Ou não? Tá. Não imagino como seja feito. Então, a primeira coisa que tem que saber é que você precisa ter um negocinho chamado o vé da rosca. É super. Ó, a engenharia feminina falou que tá com retorno sim. E a Rafaela Costa também falou. Eu acho que você podia lá enquanto eu falo. Enquanto eu vou falando dessa troca, né, de torneira. Tá bom, vai aí explicando. Você. Tá bom. Então, olha só, gente. Dá para trocar a torneira sim. Eu já falei que tem alguns problemas e que só com essa troca a gente consegue essa melhoria, né, de qualidade aí do serviço. Mas é importante saber como é o local de rosquear essa torneira. Então, vocês vão precisar observar para poder comprar a torneira do mesmo jeito que está ali a sua tubulação. Basicamente, você vai precisar da torneira nova, da fita vé da rosca, que é o melhor amigo de quem vai trabalhar na área hidráulica. A Tati, da Engenharia Feminina, que entrou aqui, e o Danilo, que está aqui também, o empreiteiro, eles trabalham bem direto com isso e podem nos ajudar se tiverem alguma dica. Então, vocês precisam tirar, mas antes de mexer na torneira, não esquece de fechar a água no registro. Uma das principais funções do registro, melhorou perfeitamente. Tá bom agora. Maravilhoso. Uma das funções principais do registro é exatamente impedir a passagem da água pela tubulação. Então, o registro, ao contrário do que muita gente pensa, ele fica a maior parte do tempo aberto. Ele fica mais ou menos assim dentro da tubulação e a água vai passando. Quando eu quero interromper esse fluxo, eu vou lá e fecho o registro e ele faz assim na tubulação. É bem assim que acontece. E aí, você vai ficar com segurança, sem a água passando, para você abrir a torneira. Porque se você esquecer de abrir a torneira, de fechar o registro, na hora que desrosquear ali a torneira para essa troca, o que vai acontecer? Vai acontecer uma inundação, ou no seu banheiro, ou na sua cozinha. Você não quer isso. Esse aí é o registro, né? A parte bonitinha, ela varia. Você tem agora aquelas de 1/4 de volta, que é mais confortável para mexer. No registro também tem. Você tem esse negocinho bonitinho com 4 trequinhos, ou só com 2, ou aqueles que é só uma alavanca. Eu não sei usar esses nomes bonitos, não. Né? Os arquitetos aqui que entendem dessa parte, mas se coloca combinando, né? Agora, a parte séria do registro é exatamente essa feia. A amarelinha aí que é de metal, né? Então, essa parte, ela tem que estar bem colocada também. Vocês estão vendo? Eu gostei muito dessa foto, porque de um lado ela tem a rosca, que aonde passa até o vé da rosca quando necessário, e do outro lado a parte de encaixe. Então, isso que você tem que observar lá para sua torneira. Aqui não é de torneira, a torneira não acopla aqui, a gente vai acoplar esse registro na tubulação, mas na torneira a gente vai ter essas pontinhas bem parecidas, né? E aí você precisa ficar atento para você procurar a torneira adequada e também do diâmetro certo do que você tem. Porque o diâmetro da tubulação, ele varia de acordo com a quantidade de água que vai passar aí, e isso é coisa que o engenheiro que vai calcular lá para fazer a instalação da casa. Então, na hora de trocar a torneira, você vai precisar identificar o tipo desse encontro, o diâmetro dessa tubulação, não esquecer da fita vé da rosca e prestar atenção no local que você está colocando essa torneira. Então, essa abertura, a gente tem as flexíveis, mas se você for colocar uma que não é flexível, falando de cozinha, você precisa saber essa abertura e tomar cuidado, porque eu já vi gente que tinha torneira de bancada e comprou para a parede ou vice-versa, né? E no banheiro acontece essa mesma situação. Então, prestar atenção
exatamente naquilo que você quer e precisa. Acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Deixa eu ver aqui que eu coloquei cola para mim. Acho que não. Ah, não, eu acho que não. Acho que é isso. Já falei para Uhum. vocês do negócio da pressão da água, né? Essa pressão da água, ela tá ligada muitas vezes à altura da coluna de água dentro da tubulação. Então, muita gente, às vezes, acha que está com problema de falta de saída de água na torneira, que o problema é da torneira ou do chuveiro. Mas, na verdade, pode ser falta de altura na coluna de água. Então, ou você precisa mexer nessa altura, e aí você vai Uhum. conseguir mexer isso mexendo na caixa d'água. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso, ou você usa um pressurizador. Eu tinha falado com você dele, Michele, mas eu acho que a gente não pegou foto, pegamos? Ah, Eu acho que não, a não gente peguei foto esqueceu. dele. A gente Não. Mas eu coloco esqueceu. aqui no. Quando acabar a live, eu vou colocar todas essas fotos Tá, mostrando esses produtos. E aí eu coloco ele também. Mas é tá. aquela válvula, né, pressurizadora que a É gente uma estava falando. válvula pressurizadora, é baratinho, tem de várias marcas e Uhum. muda a realidade de uma casa. Eu tenho experiência com essa válvula, eu acho que é mega, mega vale, tá? Ah, não estava no escopo falar isso não, mas sabe aqueles filtros que já sai água gelada? Aqueles filtros, eles Sim. precisam de uma ligação hidráulica em separado. Muitas vezes ele Sério? também não funciona. É um outro ponto, né? Você tem um ponto da pia, você tem o ponto sei lá, se você tiver lavadora de louça na Uhum. cozinha, e tem que ter o ponto do filtro, né? Ah, mas só a saída que é diferente. Não precisa ter um outro encanamento para ele, não. Precisa ter um outro, Precisa? precisa. Se você tá numa Hum. casa que não tem como fazer. É tipo um rabichozinho também. É um pouco Uhum. mais grosso que esse fio do fone, mas que ele é oco dentro, né? E aí passa água. Entendi. Mas aí fica uma coisa não muito estética, mas tem. Tem Uhum. também essa possibilidade. Tudo tem Ah, possibilidade, gente. É só saber pensar. A engenharia já está pronta, tem pecinha para o que a gente precisar. É só saber usar adequadamente. É verdade. legal, né? E a questão do filtro, ele também pode parar o seu uso por conta da falta dessa pressão. Então, essa pressão é muito importante, precisa ver. Agora, não é uma coisa que você vai conseguir resolver agora em tempos de quarentena, coisa fácil. Você vai precisar chamar um bombeiro hidráulico, um engenheiro para te ajudar. Mas essas outras Uhum. coisas não. Agora, sabe o que pode te ajudar a sair mais água na torneira ou no chuveiro? O quê? Não me leva a mal, tá? Mas eu preciso falar porque muita gente não sabe. É limpar. É limpar. Ah, não Porque acredito. porque pega uma escovinha velha, uma escova de dente, joga ali uma aguinha fervendo, uma escova de dente velha, e aí você passa naqueles buraquinhos que saem a água do chuveiro Uhum. ou que sai a água da torneira, né? Eu acho que é bem válido e ajuda. Agora eu acho que eu falei tudo. Ah, tem os Ó, misturadores também, a questão dos misturadores. Posso falar? pode sim. Depois Tá, tem uma pergunta da Patrícia para a gente responder aqui embaixo. tá. A questão dos misturadores, muita gente acha que se colocar um misturador misturador é aquilo que mistura a água, uma pecinha que mistura a água. É igual a Ó, do. Volta aí no registro. Só para mostrar, porque eu o acho que a gente não tem registro? misturador. Só para mostrar. Aqui, essa parte amarelinha eu crente que vocês estão vendo meu dedo, né? Mas tudo bem. Essa parte amarelinha da tubo que tá aí no registro, ela tá na tubulação. Quando a gente tem um Uhum. misturador, também ele vai ficar acoplado ali na tubulação e a gente vai abrir a água para ela sair quente ou morna, né? E aí hoje a gente tem misturadores que a gente aciona um único movimento, né? Com um único movimento, Uhum. que são os mais modernos, que seria esse daí, ou Sim. aquela questão mais antiga que a gente tinha que fazer dois movimentos, geralmente eles ficavam um do lado esquerdo, outro do lado direito, e Uhum. a torneira no meio, para eu fazer esse movimento e misturar essa água e sair uma água morna, ou mais quente, ou mais fria, do jeito que a pessoa queria. Uhum. Mas muita gente acha que se comprar o misturador, a água já vai sair quente. E não é isso. O que acontece, gente? Você só vai ter água quente se a sua casa
tiver tubulação e preparação para que essa água seja aquecida. Não Uhum. basta só ter o misturador. Então, ficar só atento e ligado nisso. Acho que é Isso isso. isso vale para aquelas duchas também, Isa, que só tem a duchinha saindo da parede? Aqueles chuveiros são bem legais, mas é uma ducha, né? Eu acho chiquérésimo. Não tem, mas Aham, acho lindo e a água é maravilhosa. É bem aham, não, assim legal. também. Agora, qual é o próximo assunto que a gente separou? Vamos lá. A pergunta da Patrícia. O filtro tem que ter 2 pontos, mesmo que ele já tenha um anterior de um filtro que não tinha água gelada? Ela tá Não, perguntando a aqui. questão da água ser gelada ou não influencia no ponto hidráulico. Porque a água vai ficar gelada através da ação do motor que tem dentro Uhum, desse filtro. Né? A questão da parte hidráulica é só ter água para abastecer esse filtro. Então, essa tubulação ela precisa vir direto da caixa d'água. Porque a gente tem situações diferentes dentro da casa em questão de tubulação. Tem uhum, muita gente que tem a tubulação da cozinha vindo com a água direto da rua. Às vezes não passa pela caixa d'água, né? Mas o mais correto é pegar a tubulação que vem da rua, subir para a caixa d'água e depois uhum. distribuir para casa. Por quê? Porque você fica com um controle maior e não fica refém de ter ou não a água na Sim. rua, né? Então, Uhum. prestar atenção nisso. É só nessa disponibilidade contínua de água dentro dessa tubulação, tá? Entendi. Que nem estava explicando, né? A casa que fica, às vezes, mais longe da estação de distribuição recebe menos volume de água, né? E a pressão é menor e às vezes Isso. pode faltar, que é o seu caso, né? Hoje de manhã a gente estava conversando, né, antes mais ou menos escolhendo esses temas para falar com vocês, e eu falei para a Michelle da experiência que eu tenho da minha casa aqui de Volta Redonda. É uma casa que Uhum. fica final do bairro, na verdade final da cidade, e tem a dificuldade para a água chegar nessa residência exatamente pela questão de distribuição da água dentro do bairro. Então, as casas final de ramal, elas tendem a ter menor pressão. E aí é Uhum. questão dessa válvula pressurizadora, por exemplo, que é importante colocar. Entendi. Respondido? Respondido. Então tá Próximo bom. tema. A gente falou sobre o danado do sifão, né? A gente Esse aí. tem os Deixa tipos esse daí, deixa o diferentes. branquinho, deixa o branquinho, deixa o branquinho. Beleza. Esse branquinho, ele é o mais comum, é o que se tem mais. Eu gostaria de saber, inclusive, a diferença de venda, sabe? Padrão Brasil inteiro. Qual que vende? Assim, eu tenho certeza que é esse que vende mais, mas eu nunca Com vi isso. certeza. Porque as pessoas sentem até muito mais confortáveis, apesar dele ser o mais feio, né? Mas sentem Uhum. confortável porque é o que cresceram vendo, né? O outro, muita gente acha, será? Né? Assim, né? Então, isso. Será que ele faz o efeito? E aí, hoje eu tô para dizer que faz. Então, quando a gente tem uma torneira embaixo da pia aparente, é muito mais legal deixar esse que não é flexível, esse mais metálico. Ele tem um Uhum. valor um pouco maior, mas a estética dele favorece o ficar aparente. Mas o que todo mundo sente mais segurança ainda é porque é o mais tradicional, né? Essa questão do Sim. tradicional é exatamente o branquinho. Então, deixa o branquinho aí para o Uhum. pessoal se identificar. E aí, o que é Be- importante falar? Dá para trocar o sifão? Dá para trocar o sifão. Primeira coisa, você também vai lá no registro, vai fechar a passagem de águas para não ter nenhum acidente. Apesar do sifão, ele tá ligado no bumbum da pia, né? Ali embaixo da cuba. Então, se você não abrir a torneira, a água não vai cair ali dentro, então não tem problema. Assim, vou tirar o sifão, vai cair água. Não. Mas vai que alguém desavisado chega, um filho e tal. Então é bom ter essa segurança de fechar o registro, a primeira coisa. A segunda coisa, tenha um balde perto, porque na hora que você tirar desrosquear o sifão ali em cima, Hum. vai ter água nessa voltinha aí. Tá vendo que esse espaço de baixo faz um U? Assim, né? Uhum. Faz um Uzinho. Nesse Uzinho tem água. Então, na hora que você tirar esse sifão para você não fazer uma lambrequeira, seja na cozinha ou seja no banheiro, na área de serviço também tem, porque também fica embaixo do tanque, Uhum. você tenha um recipiente, um balde, para que você jogue essa água, e geralmente essa água é suja, né? Suja, né?
E aí, Uhum. qual é a função dessa água dentro desse sifão? É simplesmente para não deixar o mau cheiro passar. Então, tudo que está ligado diretamente na rede de esgoto tende a trazer mau cheiro. É mais ou menos igual o pum, sabe? Que todo mundo solta, né? O esgoto, ele leva o número 1, o número 2. E aí ele vai entrando em decomposição e também gera esse mau cheiro. Né? E ele tende a Uhum. voltar pela tubulação. Então, a gente tem em pontos estratégicos dentro da construção, principalmente nessas áreas que tem o esgoto, né? Cozinha e Sim. banheiro, a gente tem as coisas sifonadas. A gente tem o sifão propriamente dito, mas a gente tem as caixas sifonadas que a gente coloca para unir várias tubulações no banheiro. A gente tem o ralo sifonado e a gente tem a bacia sifonada, que muita gente conhece como vaso sanitário. Né? Sim. Então, vaso também é um grande sifão. Então, é simples trocar o sifão. Você separou aquelas fotos de sequência da troca do sifão? Para a gente Sim. colocar? Vamos colocar aí para o pessoal ver? Que aí eu vou falando. Vamos lá, passo a passo, então. Isso, passo a passo da troca de um sifão. Preste atenção que isso daí, essa dica é importante. Muita gente está com problema de mau cheiro no banheiro, Deixa eu ver acha que só. é um problema muito absurdo, muito grande, que não tem solução, e simplesmente uma troca do sifão, ou, gente, pasmem, às vezes é para esse que é moldável, dá uma olhada se o seu sifão está reto ou se ele tem essa voltinha, porque tem que ter a voltinha para ficar água aqui dentro. Se ele estiver reto, não vai dar para ficar água. Então, muitas vezes, às vezes é só trocar, só mexer no sifão, sabia? Eu já Uhum. tive essa experiência também na casa de um amigo e dei uma de, sabe tudo, né? Rapidinho resolvi o problema. Então, olha só, você vai precisar saber a medida certa. Nesse caso, esse sifão é aquele que não é moldável. Então, você precisa ter exatamente a distância do ponto onde sai a água suja, ela é debaixo da pia, Uhum. para a ligação na parede. Então, aqui está a parede, aqui está o buraco da pia. Então, você precisa saber a quantidade certa, né, os centímetros que vão ter esse pedaço. Então, por isso ali que a gente quer, é importante ter a trena e fazer essa medida, o que Isso. ali está chamando de uma medida X. Pode passar. No caso do ralo do sifão, que é aquele sanfonado, também Aí tem não que fazer essa precisa. medida? Não Não, precisa. aí ele já tem um tamanho padrão. Você Uhum. não compra o sifão flexível, você não compra ele com um tamanho específico. Nesse Uhum. caso, o sifão que não é flexível, ele já vem com essa peça, tá? Essa peça aí que a Uhum. pessoa tá serrando, ela já vem dentro na hora que você compra. Você só vai Uhum. precisar, porque existe um padrão médio, Ver a né? medida. Isso, aí você vai precisar pegar a medida, depois marcar ali, isso, nessa parte da tubulação, e depois serrar. Então, ó, é importante ter a trena, é importante ter a serra. Isso são Uhum. coisas que todo mundo deve ter em casa. Pra Eu tenho um próxima post foto. eu tenho um post no blog com todas as ferramentas que você usa também para fazer essa Hum. troca. Mas eu vou mandar para vocês. Gente, hoje eu estava conhecendo o blog lá do Toca Obra. Quem não conhece, vai lá conhecer. Eu até já peguei alguns links que eu vou colocar depois aqui no meu Instagram, no Arrasta Aqui. E ó, quem tá aqui pelo perfil do Toca Obra, não conhece meu Instagram, meu canal do YouTube, corre lá depois para conhecer, fazendo aqui o meu merchan. Próxima foto aí que a gente separou. Então, Vamos lá. agora, essa parte, deixa eu mexer aqui. Essa parte do encaixe é importante, porque nesse momento você vai fazer uso da veda rosca, se for Uhum. necessário, se for de rosca, ou daquela cola que eu falei que você vai passar, olha, na parte, faz de conta que isso daqui é a tubulação por dentro. Você vai passar a cola por dentro. E essa cola, a gente chama de solda fria, tá? Essa cola ela já vem com um pincelzinho, tem um cheiro um pouquinho forte. É importante você usar sempre que possível luva para você, porque é produto químico, né? Próxima foto. Vamos Eu lá. acho que acabou, né? Tem essa aqui e depois é só encaixe mesmo. Isso, é o encaixe. Então você vai ter duas sempre opções. Se tiver rosca, lembra de usar o veda-rosca só para ficar Uhum. bem vedadinho. E se não, aquela colinha. Beleza? Se alguém tiver alguma Beleza. dúvida quanto a isso, pode colocar aqui pra gente. Olha, o Bruno tá falando
muito bom quando tem imagens, fica mais fácil de entender, eu também acho. Com O certeza. que a gente separou mais? A parte de vedação na pia, né? Aproveitar que a gente está falando do Isso. sifão, né? É muito importante, é muito, muito, muito Deixa eu voltar aqui. importante ter a vedação da pia. E essa foto que Michele colocou aí é o que todo mundo chama de ralo, que na verdade é a junção de duas peças. A válvula, que é essa parte de baixo, essa daí, inclusive, é uma válvula mais trabalhada, mais elegante. A gente tem modelos mais simples, mas essa foto é muito bacana, eu gostei dela, porque ela tem as duas coisas juntas. E as pessoas acham que isso vem junto, mas na maioria das vezes vem separado. Peraí. Tô falando muito vem, sem né? beber líquido, Toma uma água. eu tô tomando um chá hoje, porque acho que eu tô fazendo tanta live. Eu já tô completando 40 lives agora de quarentena, já quase. Que legal! E eu tô fazendo direto, hoje já é sexta, a garganta vai que vai, né? E aí, Michele, e aí, pessoal, todo mundo que tá aí, Pintarte Rio, Lilian, meus amigos queridos, sejam bem-vindos. Gente, o que seríamos de nós sem os amigos, né? Esse pessoal é fera, os dois são fera, trabalham pra caramba e muito bem. Que show! Essa parte de cima é o que todo mundo vê da pia, né? Essa aqui específica, esse conjunto, é da parte geralmente da pia da cozinha, isso que a gente vê, né? Então, essa parte de cima é a grelha, que a gente chama de ralo. Mas ralo é esse conjunto, a grelha com a válvula. E muita gente não sabe que essa válvula se compra separado. Então, tem gente lá que tá com a sua pia, tá de saco cheio da pia, ou porque essa partezinha tende a estragar mais fácil, porque eu tenho um uso muito contínuo, né? E às vezes está vazando ali, não sabe o que fazer. Então, duas grandes dicas que dá para você fazer, você que não tem nada a ver com essa área, dá para fazer, mulher, homem, dá para fazer tranquilo, é trocar essa pecinha, a válvula. É uma peça barata e que dá uma qualidade de vida para o ambiente muito bom. Sei lá, se é que qualidade de vida tá certo, porque esse negócio aí, nesse caso, não tá vivo, né? Mas tudo bem. A nossa, então, né? A nossa vida. E que é a troca dessa válvula. Então, qual o cuidado você vai ter? Vai saber ali a largura desse espaço, ou seja, o diâmetro da sua tubulação, do seu encaixe, porque tem dois tamanhos padrões, que eu não lembro agora para falar qual é, mas vocês vão olhar lá, vão medir. São só dois. São só dois e é fácil, você só tem 50% de chance só de errar. Então, né? É bastante. É muito, né? Quando a gente fala assim, é só dois. Tá? E a outra coisa, né? Então, saber que você pode trocar essa válvula e saber que tem que colocar o silicone. Existem várias marcas no mercado disponíveis e que podem ser aplicadas de diferentes maneiras. Mas é importante você saber que tem que colocar o silicone. E aí você tem uma dica do silicone, né? Tem, sim. Dá essa dica. Então, como essa parte de colocar, refazer o silicone da pia, ela é muito importante. E é uma coisa que, assim, você consegue fazer agora tranquilo, sozinho, na quarentena. Eu pensei que seria um conteúdo um pouco mais, pra gente se aprofundar um pouco mais. Aí eu convidei o pessoal da Tech Bond, que produz esse tipo de cola, esse tipo de selante, e vários outros também, para fazer uma outra live com a gente. Aí então eu vou convidar eles vão falar comigo, a gente vai explicar bem o passo a passo. Não esquece de me avisar, que eu quero assistir também essa live, que muito me interessa. Então, a gente vai falar o passo a passo. Eles vão falar dessa parte da cola. Então, olha só, vedação tá ligado à cola. Tem muita gente, tem nada a ver com pia, mas eu vou falar assim mesmo. Tem muita gente que tem problema de mofo em casa. Às vezes pode ser até um pinga-pinga da pia, mas muitas vezes até de umidade que vem de fora, a área da janela e tal. Então também precisa saber selar isso muito bem. E gente, o silicone faz esse papel e mais alguns outros aí. Michele vai falar. Sim. Eu achei muito legal essa sua abordagem mais aprofundada, né? Porque é mostrar o passo a passo mesmo. Acho que vai ficar mais legal para todo mundo ver. Pois é. Agora, gente, lembrar que a válvula não vem com a cuba. Então, tem que comprar separado. Se você estiver programando uma obra nova, então isso é separado. Então, cuba é uma coisa, válvula é outra coisa.
e a grelha é outra coisa, né? Agora, Isso. eu separei uma coisa para falar que é muito importante, que é o seguinte. Quando a gente fala, isso vale para o banheiro e para a cozinha, mas a cozinha é mais sério essa questão, que é o cuidado para não passar coisas além de água para a tubulação. Então, quando eu falo de coisas além de água, no banheiro pode ser pelo de barba, pode ser fio dental, um cotonete que eventualmente pode cair ou pequenos objetos. Agora, quando a gente vai para a cozinha, isso aí pode ser resto de comida, então grão de arroz, grão de feijão. Ah, mas é só um grão, um milho de pipoca que não estourou, né? Você foi lavar ali a panela. Ah, é só um por dia. Imagina ao longo dos 365 dias do ano. Então, tomar cuidado para as coisas não caírem na tubulação. Outra coisa que geralmente as pessoas jogam na tubulação é o óleo. Óleo de cozinha, ele é ruim para todo o sistema hidráulico, seja dentro da casa da pessoa ou fora, aquela parte da rua, o esgoto da rua. Em muitos locais no Brasil, infelizmente, não tem uma coleta de esgoto adequada. Esse esgoto vai para o rio mais próximo. E na hora que eu levo o óleo para o rio, quando cai coisa orgânica, o líquido apenas, o rio tem uma capacidade de se regenerar, graças a Deus. Mas quando tem óleo, uma gota de óleo, ela contamina mais de 1.000 litros de água. Uma gota. Sim. Imagina lá a pessoa, né? A gente já joga óleo diariamente, o óleo do nosso corpo, o óleo que está presente nas paredes das panelas, na hora que vai lavar. E isso acaba ficando um pouco retido na caixa de gordura, que é o que fica fora da cozinha. Toda residência tem. Mas se você joga um óleo excessivo, fritou peixe, aí ficou aquele óleo todo de fritura, jogar ali, nem a caixa de gordura vai segurar. E aí esse óleo vai para a tubulação toda, vai estragar tudo. Então, ao longo do tempo, na sua casa, vai aumentar a necessidade dessa manutenção. Então, o que eu recomendo? Que a pessoa recolha o óleo. E na maioria das cidades do Brasil, mais de 5.000 municípios, a grande maioria hoje já tem coleta de óleo, seja em escolas, seja em igrejas, ou tem gente passando. Aqui no meu bairro tem um rapaz que passa a cada 2 meses, eu acho, recolhendo óleo. Eu acho isso muito legal. Tem locais até que pagam pelo óleo recolhido. Então, depende daí de onde você está, mas em todos os lugares hoje, praticamente todos, já tem coleta de óleo separado, porque o pessoal sabe o que faz? Sabão. Então, tem muitas comunidades carentes trabalhando já a parte de sabão. Eu já sei que o nosso tempo está acabando. Agora, o resto, negócio de resto de comida, né? Primeiro que não deve deixar comida, porque comida a gente não deve deixar, né? Mas caso, né, aquele restinho ficou, jogar no lixo é uma opção. Jogar na pia, opção nenhuma. Agora, a melhor opção zero. ainda zero. É você fazer uma composteira em casa. Então, uma grande dica para essa quarentena é você montar uma composteira doméstica. Não é difícil, é uma atividade que dá para ser feita em família e você ainda, ao longo de 2 meses, mais ou menos, depende, uma família de 4 pessoas, ao longo de 2 meses consegue produzir humus, porque o resíduo orgânico, em vez de ir para o lixo ou ir para o esgoto, ele consegue ser transformado em nutriente para a planta. Então, olha só, se você começar a produzir esse nutriente em casa, você vai diminuir a geração de lixo do mundo e ainda vai ajudar, de repente, vai se incentivar a fazer uma horta, até uma plantinha em casa. Então, isso é uma dica legal. Inclusive, eu tenho um vídeo disso lá no canal, que eu nem lembrava dele, conversando com o Michele, que a gente conversou. Então, eu tenho um vídeo que fala de compostagem e tem um vídeo, né, que mostra como é feita a composteira, que eu faço todo semestre, eu faço isso com os meus alunos, porque eu acho que mega é importante. E eu vou colocar aqui depois no meu arrasta para vocês irem lá ver esse vídeo, tá? Vou deixar aqui no Toca Obra também. Deixa sim, que vai ajudar na divulgação do meu vídeo e vai ajudar as pessoas com uma nova possibilidade, que é fazer a composteira em casa. Eu acho mega legal. Confesso que eu já fiz aqui em casa e é uma atividade de família. Meu filho, por exemplo, os 2 meninos adoram comer banana. Então, a casca da banana é um resíduo grandão, né? Então, você consegue... a casca da banana e tal. Então, você aprende até cabelo, gente, para não ir pro ralo, dá
para colocar na composteira. É muito legal. Até então, cabelo. Até cabelo. Vocês juram? Nossa, até cabelo. Então, ó, vão lá no vídeo, assistam. Se ficar com dúvida, pergunta aqui para mim e marca. Toca a obra e Isa Valadão. Que aí, só pra gente ver aí que vocês foram lá e se animaram a fazer a composteira, tá? Façam. É muito bom. Só Mais uma o quê? dica. Mais o quê? Deixa eu dar uma dica também da casca de banana. Porque Ah. eu sou a louca das plantas. Eu tenho muita planta em casa. A casca da banana, se você ferve ela e faz tipo um chá, ela vira potássio puro, né? Ela tem muito potássio na casca da banana. Não sabia. E aí você joga nas plantas também e ajuda ela a ter mais força para crescer. Deixa eu falar aqui de planta, me dá um minutinho. Olha isso aqui. Ai, que coisa linda! Ganhei de presente hoje do pessoal da Sebrace Vidros, que eu fiz uma live com eles quarta. Só para falar que eu não tenho plantas em casa. É a única, tá? A única que tem. Que lindo, Aí eles mandaram e meu marido chegou. Achei até que era um presente, né? De marido e tal. Aí eu vi o cartão. Gente, que delicadeza. Assim, né? Só um parênteses. Então, eu tenho uma plantinha aqui. É importante, gente, ter planta em casa. Ontem eu tive a live com a arquiteta, Camila, que ela falou, ela tá falando exatamente do bem-estar em casa, como a arquitetura muda isso. E ela foi enfática em falar de ter planta em casa. Então, a banana tem muito potássio e dá para colocar. Que legal, bacana. Ferve ela, joga nas plantas, depois joga a casca de novo na composteira. Você reaproveitou ali 3 vezes. Puxa, muito, muito legal, gente. Legal, Vou fazer isso aqui na nossa aqui de casa. Eu acho que agora falta só uma coisinha, ainda bem, né? Porque tá acabando. Isso, a gente ia falar agora dos tipos de ralos dos banheiros. Isso. Quais são eles? Como é que faz para trocar também? Tá. Gente, olha só, trocar ralo não é uma coisa difícil. Aí depende da sua habilidade e da situação. Isso daí é um ralo. E da situação que tá esse ralo, tá? Se for uma pessoa mais habilidosa, dá até para trocar. O que tem que prestar atenção é a saída dessa tubulação que está atrás da fotinho da Michelle, a saída, que tem variação no diâmetro dessa saída. Por que isso você tem que prestar atenção? Porque é o que vai encaixar na tubulação que já está aqui, aonde você não está nem vendo. Está debaixo dali do chão, você não está vendo. Mas ela existe, que ela vai levar o esgoto até o outro ponto lá de saída. Então, para trocar, você precisa tomar cuidado com isso e saber qual é o tipo de ralo. Existe o ralo sifonado e o ralo seco. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um curso totalmente gratuito lá no meu YouTube, que chama-se Fluxos. Ele fala exatamente de coisas específicas de instalações hidráulicas e sanitárias. Então, se o pessoal quiser saber mais, corre lá, que não dá tempo de explicar tudo. Mas o ralo seco, ele geralmente fica no box, que a gente não tem a necessidade de ter o ralo seco ali, porque sempre tem um outro ralo fora do box, que aí sim ele é um ralo sifonado, ou uma caixa sifonada também ali para recolher, no caso de banheiro. Também acontece a mesma coisa na cozinha. A gente tem que ter pelo menos um ralo que seja sifonado, pelo fato do que a gente já falou do sifão, né? Que tem lá aquela aguinha dentro, que é o que a gente chama de fecho hídrico. Aquela aguinha, ela impede a água, o mau cheiro de entrar no ambiente, seja no banheiro ou na cozinha. Essa daí é uma caixa sifonada, ou pode ser usada como ralo sifonado também. Porque é ralo porque tem aquela grelha ali, então tem a entrada de água. Então aí tem essa tubulação um pouco mais larga e várias outras tubulaçõezinhas fininhas em várias direções. Elas vêm fechadas, você precisa usar uma serra-copo para abrir. Por quê? Porque o vendedor, o fabricante, não dá para ele fazer com todas as posições prevendo cada instalação hidráulica, porque são diferentes. Então, o que ele faz? Ele pega uma tubulação grandona de um lado, que é a de saída, que é sempre um pouco maior, e aí isso é o engenheiro que vai definir qual é esse tamanhão. Então, você precisa saber qual é o tamanho para você colocar e vai abrir com a serra-copo o lado onde a sua tubulação que está vindo, por exemplo, do box, qual é o posicionamento, né? Mais ou menos onde é o posicionamento. Então, essa é uma caixa sifonada que pode ser usada como ralo sifonado também. A Patrícia Moraes está perguntando se o ralo sifonado pode estar fora do banheiro.
Pode, eu tenho ralo sifonado, pode ter ralo sifonado na área, mas ali dentro do banheiro é importante ter um ralo sifonado também. Ah, mas eu não quero aparente. Precisa ter, porque a gente lava o banheiro, né, gente? Às vezes, eu já morei numa casa uma vez que só tinha ralo no box. Aí a faxineira ia para lavar o banheiro, ela tinha que secar o banheiro com pano. Porque não tinha lugar para entrar, porque a área do box era impedida com o negócio de uma pedrinha. Então, assim, são detalhes que muita gente, às vezes, quando faz a obra sem a ajuda de um profissional, não tem cuidado. Olha só esse ralo, dá para ver direitinho que ele está tampado ali, né? Como, gente? Se a água vai entrar ali na grelha e tem que sair para a tubulação. É assim mesmo, porque ele tem saída nas laterais do outro lado também. Então, o fabricante faz todas essas saídas. Esse plástico, essa área é uma área mais flexível, é um plástico mais fino, uma área mais fininha. Então, a serra-copa, ela consegue abrir ali direitinho. É sempre assim que a gente faz e a galera não tem muito problema com isso. Agora, voltando aqui à questão do ralo sifonado, todo banheiro precisa ter um ralo sifonado. Se não tiver, vai ter mau cheiro. Se na sua casa tem esse problema de mau cheiro, pode ser o problema do ralo sifonado ou pode ser o problema da falta de água dentro ou do ralo sifonado ou dentro do próprio sifão. Então, a gente tem sifão no vaso sanitário, no ralo e embaixo da pia. Tem que ter. Então, dá uma verificada se tem a água dentro do sifão. E, às vezes, quando é questão assim, de locais que ficam muito fechados, casas de veraneio. Lá em Cabo Frio acontece muito isso, eu morava lá. Às vezes você vai ver uma casa para alugar por temporada, você abre, a casa está fedendo. E aí você abre o vaso sanitário está seco, não tem aquela água. Às vezes, o vaso sanitário é fácil de ver, mas às vezes o ralo mesmo está sem água. Então, é questão de jogar um pouquinho de água. Quem tem casa de veraneio, é sempre bom colocar um pouquinho de água com cloro, água sanitária, nos ralos antes de sair e ir embora. É uma coisa que muita gente nem lembra. A gente tem 2 minutos, Michelle, a live vai cair. Ó, última coisa que eu queria mostrar era aquele outro tipo de ralo. Ai, é o mais lindo. Eu acabei não deixei a foto aqui, mas eu vou mostrar no computador mesmo. É o ralo linear. Existem várias marcas. A Tigre vende, a Manco vende, o Grupo Linear vende. Esse ralo, que é o ralo linear, esse que a Michelle está mostrando, eu também esqueci de te lembrar. Dá para ter com grelha, ou seja, furadinho. Aí tem de metal, agora tem uns negócios de uma cor diferente, muito maneiríssimo. O pessoal da arquitetura adora, né, para combinar com os ambientes. Tem esse que a Michelle está mostrando, que dá para colocar o porcelanato em cima e aí a água vai escorrer por onde, Isabela? É fácil. Isso, melhorou. A água vai escorrer por essa lateralzinha onde está preto aí. Dá para a água escorrer por aí. É o que eu mais gosto. Agora, quem não tem espaço para colocar por conta de onde está a tubulação e tal, porque em reforma às vezes fica difícil por conta da tubulação existente, aí se é um pouquinho mais caro mudar a tubulação de lugar, às vezes não dá para botar no cantinho assim. Então, às vezes tem um ralo no meio do box. Então, tem o quadradinho também, que dá para ficar assim, que a gente chama de ralo invisível, que dá para... Ele também só é o formato quadrado, dá para colocar o porcelanato em cima. Gente, eu acho fantástico. E todos esses produtos, eu queria falar, a gente não combinou de falar isso, mas todos esses produtos você consegue comprar lá no site do Toca Obra. Pronto, falei. Isso aí. Bom, tinha até mais coisa para falar, mas eu acho que a nossa live vai cair. A gente vai cair, gente. Ó, um beijo. O assunto não esquece de seguir a gente. Isso aí. E aí depois eu vou compartilhar aqui alguns materiais com vocês, um vídeo que a Isa comentou da composteira. Isso. Para todo mundo poder que aí eu reposto também pro meu pessoal. Combinado? Fechado. Combinado, Isa. Beijo. Obrigada. Michelle. Obrigada mais uma vez, tá? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. gente. Obrigadão. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.